Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto com Renata Fã, Cicinho, Edu Dracena e Ronaldão, comentando tudo sobre esse confronto muito importante que vale a liderança, que é entre Palmeiras e Fluminense. Vai falar um pouquinho sobre a escalação e tudo mais sobre o Palmeiras. Esse vídeo tá muito interessante. Assiste até o final e não perca nada. Então, sem mais enrolação, galera, bora aí com o vídeo. Então, para falar de dois times que estão sempre em alta, Palmeiras e Fluminense, hein? O Palmeiras com aquela dúvida, será que o John Arias vai ser titular contra o ex-time? E o Fluminense é uma equipe que tem jogado um futebol redondo, não é? O Serna aparecendo hoje, não vai ter o Canobi. Como é esse tal mundo da bola, né? Pode ser que ele faça sua estreia como titular logo contra o Fluminense. No Flu, foi o comandante de um time campeão da Libertadores. Depois voou e voltou ao futebol brasileiro e está justamente do outro lado. John Arias entrou em campo aos 32 do segundo tempo contra o Capivariano pelo Campeonato Paulista, no jogo que valeu vaga para a semifinal. Sofreu o pênalti que deu origem ao terceiro gol do time. Como veio a peso de ouro 25 milhões de euros, não veio para ser banco. Agora depende do Abel. O português deve colocar força máxima em campo, mesmo tendo o São Paulo no final de semana pelo Paulista. Assim, a formação deve ser a seguinte: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan ou John Arias e Maurício. Flaco Lopes e Vitor. Do outro lado, teremos um time com uma sequência e tanto, 8 vitórias e 1 empate nos últimos 9 jogos. Luiz Ubeldia não terá apenas Canóbio, que foi expulso na vitória no clássico contra o Botafogo. Savarino deve entrar no lugar dele. A formação deve ser Fábio, Samuel, James, Freitas e René. Bernal, Lúcio Acosta e Martinelli, que acaba de renovar contrato até 2030, Savarino, Serna e John Kennedy. Nos dois últimos confrontos, o Palmeiras se deu melhor que o Fluminense. Ganhou no Rio de Janeiro por 2-1 e empatou o jogo da volta como mandante 0-0 no Campeonato Brasileiro do ano passado. Agora, os dois invictos, neste começo de Brasileirão, têm campanhas idênticas, 2 vitórias e 1 empate. A diferença está no saldo de gols, por isso o Palmeiras é o líder e o Fluminense está em terceiro lugar. 90 minutos podem mudar tudo. Na questão de otimismo, estamos em empate. Ese equipo fluminense está jugando bien, creo que está ganando todos los partidos. Pero bueno, nosotros también estamos bien. Obviamente no estábamos pensando mucho del equipo rival, solamente nosotros, porque estamos entrenando bien, nos estamos preparando súper bien para el partido. A expectativa é muito alta, né? Diante de uma grande equipe que vamos enfrentar, né? Estamos numa sequência boa, né? E que possamos ir para São Paulo e buscar os 3 pontos. Arana está brigando pela titularidade em um Fluminense que está encaixado com o comando do argentino Luiz Ubeldia, que outro dia saiu da casinha pelo Campeonato Carioca. Mas a grande dúvida e interrogação de logo mais, às 21h30 em Barueri, é mesmo um tal colombiano de 28 anos que custou uma bala e brilhou no Fluminense. Será que ele vai ser titular do Palmeiras pela primeira vez contra seu ex-clube? É um baita ingrediente a mais, é ou não é? Nivaldo Decilo, é um baita ingrediente a mais. E nada mais motivador do que enfrentar o ex-clube. Porque naquela hora de fazer o gol, o jogador vai lá e faz, só não comemora ou mostra respeito. Mas eu imagino que num segundo jogo, se o John Kennedy puder ser titular enfrentando o Fluminense na casa do Palmeiras, que não é bem a casa do Palmeiras, porque não é o Allianz Parque ainda, mas nos domínios do Palmeiras, seria pro jogador incrível. Qual jogador não quer isso, Cicinho?
Exatamente, e quando eu vejo aí falando desse tempero, e que tempero, hein? Poxa, Tempero colombiano nesse caso. Você tem um John Arias, o que ele fez aqui no Fluminense, e não desaprendeu a jogar futebol. E a gente tem que bater na mesma tecla, ele tá chegando num time que já está montado. Então o grande jogador, quando ele chega para jogar com grandes jogadores, é muito mais fácil do que você chegar num time que está se montando, um time que está tentando encontrar o melhor futebol. Então a chance de dar certo é 100%. E o Fluminense que vai sofrer com isso, né? Porque esse cara aí, ele decide partido mesmo. Edu, eu imagino que você também queira ver o Arias desde o princípio da partida. É um jogador que pode fazer a diferença contra o ex-clube. Mas o Abel Ferreira, eu tenho certeza que ele pensa nesse jogo e ao mesmo tempo pensa no clássico do final de semana. E aí ele vai tentar equilibrar tudo isso. Equilibrar, e aqui o Edu Ferreira aqui, entendeu, Renata? O Edu Ferreira, o Edu Ferreira aqui. Claro, eu respeito a hierarquia, respeito o processo, mas quando você contrata um jogador do nível do John Arias, você não pode deixar ele no banco. Até mesmo os jogadores que estão hoje no Palmeiras sabem que ele veio para ser titular. Então não é questão de você chegar e vou colocar um cara que eu não conheço e tal, e tirar o Maurício ou o Alan, qualquer atleta que for, que vai ficar chateado. Então, respeito tudo isso aí, mas a gente sabe que ele tem que entrar, tem que ser titular. E eu entendo assim, o Abel tem o comando do elenco, do plantel, todo mundo ali. Agora, eu, Edu Ferreira aqui, colocaria para jogar titular hoje o Abel Ferreira. É bom ter opções, hein? Quantos times não têm essa chance de escolher entre os melhores, e o Palmeiras tem um elenco bem vasto. Ronaldão, seguinte, se por um acaso, nesta partida entre Palmeiras e Fluminense, alguém for vencedor, será líder da competição. Aí, claro, vai depender de saldo de gols, ou São Paulo, o Bahia não joga, enfim. Mas, se um empate acontecer e o Corinthians ganhar, por exemplo... Você vê, bebê da Renata, que coisa, né? Depois de começar... Você já tá fazendo essas contas? Então, a gente tava até batendo um papo aqui, eu cá com os meus botões e com vocês conversando também. Mas conta não, senão você vai ficar devendo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O ano está sorrindo para o Corinthians, que já começa com o título da Supercopa, Cicinho. E você lambendo o dedo, e falando coisas aí que a gente não merece nem ouvir as coisas que você fala. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse empate Palmeiras e Fluminense vai cair muito bem para o Corinthians. É isso que eu tenho a dizer. Esse empate, você decreta o empate, Já então. está decretado. A partir de agora, 11h40 da manhã, o empate está decretado. O Corinthians tem que ganhar o jogo do Cruzeiro, do Cabuloso, lá no Mineirão porque ainda. a intenção dele é os times não se desgarrarem, entendeu? Então, o Palmeiras vai empatar com o Fluminense, o Corinthians vai perder pro Cruzeiro, então vai continuar. E vou dizer mais, hein? Vou dizer mais. Nós vamos com um time misto para jogar lá. Porque eu não podemos com força máxima. Então vai perder de pouco, então. Eu vou com força máxima. Bom, já que falamos em Corinthians... Gente, vamos falar do Palmeiras, que vive um momento especial. Líder do campeonato, tem a chegada do Arias aí. Enfim, o Abel Ferreira tem muitas opções para montar o seu time. E o Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira aqui na Academia de Futebol. Essa que foi a última atividade antes do confronto desta quarta-feira contra o Fluminense pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, partida que será realizada na Arena Barueri. O Palmeiras tem 7 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, ao lado do São Paulo, do próprio Fluminense e também do Bahia. A grande expectativa para essa partida é quanto à presença de John Arias como titular, ouvindo do banco de reservas. Ele que estreou no último final de semana contra o Capariano, é ídolo da torcida do Fluminense, campeão da Libertadores de 2023, e tem essa grande expectativa do reencontro do colombiano com a sua ex-equipe aqui no Brasil. Por outro lado, outro gringo que está muito bem nesse início de temporada de 2026 está disponível para o jogo, o paraguaio Ramon Sosa, que tem 2 gols e 3 assistências até aqui. Ahora que me siento muy bien, me estoy adaptando de la mejor manera, creo. Entonces, nada, contento por ayudar al equipo y seguiré aportando para el equipo. Atuando como mandante contra a equipe do Fluminense. Nas últimas 12 partidas, o Palmeiras venceu 9 vezes, tiveram ainda 2 empates e apenas uma vitória para o tricolor carioca. O jogo será na Arena Barueri e o Palmeiras, desde 2008, quando atuou lá pela primeira vez, tem 32 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Tem um desempenho na segunda casa de 70%. Já são 8 jogos de vencibilidade seguida, sem perder na Arena Barueri. Seguiremos haciendo así porque, como dijiste vos, en el campeonato estamos
bien en el Paulista también, así que vamos a seguir manteniendo ese nivel. Olha aí, você conhece os do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras e Fluminense brigam pela liderança. Esse jogo talvez seja o jogo mais legal da rodada. Dois times que estão lá em cima, os dois times que vêm muito bem, obrigado. E tem o fator John Arias, que vai jogar pela primeira vez contra seu ex-clube, o Fluminense. Danilo, a pergunta que não quer calar. O Palmeiras acha que é mais importante esse jogo aí ou o jogo do fim de semana contra o São Paulo pelo estadual? Pelo jeito vai com tudo, não vai poupar ninguém e tal, né? O Palmeiras vai com força máxima daqui até o final, até a data FIFA. Porque no Brasileirão não vai poupar e no Campeonato Paulista não vai mais poupar porque tem clássicos pela frente. Se eventualmente passar do São Paulo, é muito provável que pegue o Corinthians numa final e a gente sabe o tamanho desse jogo, especialmente depois do que aconteceu no ano passado. Então o Palmeiras vai com a força máxima até a parada da data FIFA daqui para frente. O que a gente pode ver sai o Marlon Freitas, entra o Evangelista, sai o Kelvin, entra o Giai, sai o Alan, entra o Arias. O Palmeiras começou a ter algumas opções no banco, algumas por conta da contratação do Arias, outras por conta de saída de jogadores no DM. Felipe Anderson é outra opção, entrou bem contra o Capivariano. Então o Palmeiras vai com o pé no acelerador até o final. O que eu acho correto, porque o Palmeiras já pôde revezar e poupar o time nesse começo de temporada no Campeonato Paulista, e agora vai com a força máxima até o momento que precisar. Já na parada da Copa, que a gente vai ter daqui mais ou menos um mês, aí, lá no fim de março, aí o Palmeiras pode descansar. No final, o Palmeiras monta um elenco grande, numeroso e caro, justamente para esses momentos. Claro, se a gente estivesse falando de um Palmeiras e Água Santa no final de semana, eu acho que a gente poderia imaginar outro cenário. Mas Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, o jogo fica maior do que o campeonato, né, Tironi? Pois é. E aí, Casão? É um jogo importantíssimo hoje contra o Fluminense, vale a liderança do campeonato. E aí, o Palmeiras pode se aproveitar do fato do Flamengo estar ainda não acertado, e vai ser o grande rival dele ao longo do ano. Mas enfrenta um adversário duro, o Fluminense, que vem bem também com o Zubeldia e companhia. Então, antes de eu comentar esse jogo, eu queria só falar para vocês uma coisa. Tem um jogo nessa rodada que representa o futebol brasileiro, que representa o Brasil, que representa um campeonato brasileiro de verdade. E sabe qual é? Remo e Internacional. Extremos. O Internacional sai do sul do país e vai até o norte do país para fazer uma partida do Campeonato Brasileiro. E aí, esse jogo, se você for dar um exemplo de um Campeonato Brasileiro verdadeiro, você pega esse jogo e mostra um time que sai do sul, que vai até o norte de um país que é continental como o nosso. Pensa a viagem do Internacional até chegar a Belém do Pará. Já está lá, né? Para jogar esse jogo hoje à noite, não é? Isso. Sim. Então, pensa a viagem, como é que foi. Pensa a distância. Não, eu não estou reclamando nem nada. Estou achando legal pra caramba. Sim. É isso que eu quero dizer. Eu estou achando bacana. Eu estou achando empolgante, sabe? Ver assim o Campeonato Brasileiro ser representado por todas as regiões. O Remo agora, né, que fazia muito tempo que o Norte não tinha um time. Eu acho o seguinte, eu acho que o Abel, o Palmeiras estão fazendo a coisa certa. Sabe por quê? Por exemplo, eu acho errado o Corinthians ir com um time misto para jogar contra o Cruzeiro. Eu fico em dúvida, assim, qual é a estratégia? Poupar para jogar contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, pela semifinal do Paulista? Para mim não faz sentido, tá? Porque daqui a pouco vai ter uma data FIFA e sabe, vale o esforço de você fazer. Você tem que saber o que você quer. O Corinthians, se for com um time misto lá para Minas Gerais, jogar com um time misto e perder lá por causa que o Internacional, por causa que o Cruzeiro vai jogar com o time completo, ele abandona o brasileiro. Ele abandona o brasileiro. Logo no início, se abandona o brasileiro. Pô, é começo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, campeão da Supercopa. Se criou uma expectativa em cima desse time. Se criou uma magia, né, uma conexão, torcida e esse time. Cara, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, tá todo mundo cansado já? Estão cansados? Sabe, tô falando isso pro Corinthians, mas pro São Paulo também. Cara,
Campeonato Paulista, se passar a próxima fase, se passar no final de semana, por exemplo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, tem que jogar o time completo hoje e jogar final de semana também. Porque o Campeonato Brasileiro não é um campeonato qualquer, depois vai ter que correr atrás. E eu tô vendo o Palmeiras, o comportamento do Abel, querendo ganhar o Campeonato Brasileiro e querendo ir para a final do Campeonato Paulista também, querendo ganhar o Campeonato Paulista. Se não der, eu tenho certeza que se for para escolher um para ser eliminado, é no Paulista. Mas ele vai jogar com o time com pelo menos uma base titular nos jogos, como o Danilo falou. E é esse o certo. É isso, certo. O comportamento é esse. O que adianta você ser um time grande, um time histórico, formar um time competitivo, né? Depois de passar por muitas dificuldades, como é o Corinthians, e aí chega na quarta rodada, você põe um time misto para jogar contra um grande time. Tá mal, mas é um grande time como o Cruzeiro. Eu acho que o Palmeiras está certo e depois não adianta reclamar lá na frente. Perdemos aquele ponto em casa, fizemos a nossa parte, gente. Sabe aquele discurso de entrevista de jogador de futebol da última rodada? Que ele perdeu 3 em casa, aí ele precisa ganhar a última e torcer para 2 times perderem, aí ele ganha, os outros times ganham também, e ele não é campeão ou cai, aí você entrevista, o cara fala assim, nós fizemos a nossa parte. Fizer a nossa parte. Fazer a parte é jogar com o time titular no começo do campeonato e brigar por um título, dar uma direção para o torcedor entender o que o clube quer desse campeonato, sabe? Nós estamos em fevereiro, é o 2º mês do ano. Precisa poupar alguém? Esse é o debate que está colocado, de fato, porque, como eu falei, né, o Palmeiras, pelo jeito, não vai poupar e vem muito bem. O Mauro César já está adentrando ao gramado, mas só colocar uma tela aí, porque o Palmeiras tem a questão com Barueri, a torcida não gosta de Barueri e tal, mas o fato é que Barueri tem sido bom para o Palmeiras. Faz tempo que o Palmeiras tem jogado bem, ela tem vencido em Barueri ao menos. Olha a série invicta aí, ó. Desde 2025, quando ganhou do Palmeiras, do Corinthians por 2-0, depois ganhou do São Paulo por 1-0, depois do Santos por 1-0, Mirassol, ganhou do São Paulo por 3-1, ganhou do Vitória por 5-1, empatou com o Guarani aí no Campeonato Paulista e venceu o Capivariano por 4-0, uma sequência grande aí de vitórias do Palmeiras em Barueri. Mas o Mauro já está aqui com a gente, eu vou colocar o Mauro na conversa. E a conversa era o quanto o Casagrande entende que o Palmeiras faz o certo, vai com todo mundo para encarar o Fluminense, e o quanto que São Paulo, que deve poupar contra o Coritiba, ou o Corinthians, que deve poupar contra o Cruzeiro, não deveriam fazer o que estão fazendo. O jogo de hoje é um jogo grande, Mauro, vale a liderança. Bom dia. Acho que tem uma diferença fundamental, né? O Palmeiras tem elenco para ser campeão brasileiro, e tem essa expectativa. O São Paulo e o Corinthians parece que não. Mas esperam ser campeões paulistas. Não que eu concorde, mas acho que uma diferença que existe entre os clubes nesse momento, né? Os elencos são de níveis diferentes. Um é candidato real ao título e os outros dois não são em tese, né? A não ser que faça uma campanha surpreendente, um deles, ou ambos. E, pelo jeito, se entendem como tal. Acham que podem ser campeões paulistas, brasileiro não, então prioriza a competição estadual. E acho também que existe um esforço muito grande em transformar esses jogos do Paulista numa coisa meio épica, fundamental, e não é. Eu acho que não é. Não é para nenhum deles. É sempre essa supervalorização do Campeonato Paulista na mídia, especial. Não, porque é o clássico. O clássico tem o ano inteiro, tem clássico na Copa do Brasil, pode ter clássico na Libertadores, tem clássico no Brasileiro, com toda certeza, ida e volta. É um clássico. O clássico vai ter aí durante o ano. E o Palmeiras ainda tem uma pressão extra por não ter vencido nenhum título ano passado, no retrasado só o estadual, que os outros acho que não sofrem, o Corinthians principalmente, pelos títulos que conquistou recentemente. Então, mesmo assim, eu acho que está certo. O Palmeiras tem que jogar com o time mais forte possível contra o Fluminense, que é um adversário duro, que também está envolvido numa semifinal, né? Tem uma vantagem sobre o Vasco, mas não é uma vantagem muito grande, é uma vantagem de um gol apenas. E também tem as mesmas preocupações, né? Sem contar que vai jogar o segundo jogo seguido no piso de plástico, né? Sim. Aliás, não dá para entender por que Barueri tem piso de plástico. Eu nunca vou entender. Eu sei, eu entendo, mas não... Sabe? É demais, é demais. Esse estádio ter piso de plástico é uma coisa inexplicável. Inexplicável. Não dá para entender. Por que tem piso de plástico? Se lá não tem show.
Porque o Allianz Parque tem show. Só por isso tem piso de plástico. Tanto que não tinha. Aí no final de 2019, o Alexandre Matos viajou para a Holanda, foi lá, encontrou lá 2, 3 estádios lá que tinham piso de plástico, viu lá um que achou mais legal, ele com uma equipe lá, 2, 3 caras, e o Palmeiras passou seguiu aquilo que o Atlético Paranaense já tinha feito e outros vieram na onda. Botafogo, Atlético, Chapecoense, enfim. Mas por que Barueri não pode ter um piso natural? E o CT do Palmeiras me parece que não tem piso de plástico apenas. E o Palmeiras também não vai mal em piso natural, pelo contrário. Consegue muitas vitórias em piso natural, títulos em piso natural. Então, agora tem uma coisa, né? Em alguns momentos, o piso de plástico, ele estimula o adversário a se desfalcar. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vamos falar um pouquinho sobre a escalação do Palmeiras para esse jogo contra o Fluminense, né? No jogo em casa. A escalação vai estar da seguinte forma, galera. O time vai ter o time titular. Carlos Miguel no gol, Gustavo Gomes e Murilo na zaga, né? Laterais, Kelvin e Piquerez. Volante, meia, né? Marlon, Andrés Pereira, Maurício e Alan. Lá na frente, Flaco Lopes e Vitor Roque. Muitos estavam na expectativa de ter John Arias já nesse jogo, mas eu acredito que não vai estar nesse jogo de começo titular, mas vai estar no banco, em reserva ali, né? Talvez entre ali no segundo tempo, talvez no finalzinho do primeiro tempo, né? Mas a Abel geralmente faz, né, mudança no segundo tempo, né? Então, só se algum jogador sentir, aí ele troca no primeiro tempo. Mas acredito que ele estreia assim contra o Fluminense, né? Nesse jogo e vai jogar muito, né? Porque ele conhece jogadores do Fluminense, sabe como uma forma de marcação, forma de jogar, então ele vai se sair muito bem. Mas, qual a sua opinião? Gostou da escalação aí? Comenta pra gente sua opinião aqui, inscreve no canal e até o próximo vídeo.